Lobos terríveis extintos se separaram de outros lobos há quase 6 milhões de anos e eram apenas um parente distante dos lobos de hoje, de acordo com uma nova pesquisa publicada na Nature. Lobos terríveis, que ficaram famosos no programa de TV Game of Thrones, eram comuns na América do Norte até cerca de 13 mil anos atrás, após os quais foram extintos. O estudo mostra que os lobos terríveis eram tão diferentes de outras espécies caninas, como coiotes e lobos cinzentos, que não eram capazes de cruzar entre si. Análises anteriores, baseadas apenas na morfologia, levaram os cientistas a acreditar que os lobos terríveis eram intimamente relacionados aos lobos cinzentos. A pesquisa foi liderada pela Durham University no Reino Unido ao lado de cientistas da University of Oxford, Ludwig Maximilian University na Alemanha, University of Adelaide na Austrália e University of California Los Angeles nos Estados Unidos. Pela primeira vez, a equipe internacional sequenciou o DNA antigo de 5 subfósseis de lobos terríveis de Wyoming, Idaho, Ohio e Tennessee, que datam de mais de 50 mil anos atrás. Suas análises mostraram que lobos terríveis e lobos cinzentos eram, na verdade, primos muito distantes. Esta é a primeira vez que o DNA antigo foi retirado de lobos terríveis, revelando uma história complexa desses predadores da Era do Gelo. A colaboração de 49 pesquisadores em 9 países analisou os genomas de lobos terríveis juntamente com os de muitas espécies diferentes de canídeos semelhantes a lobos. Suas análises sugerem que, ao contrário de muitas espécies de canídeos que aparentemente migraram repetidamente entre a América do Norte e a Eurásia ao longo do tempo, os lobos terríveis evoluíram apenas na América do Norte por milhões de anos. Embora lobos terríveis tenham se sobreposto a coiotes e lobos cinzentos na América do Norte por pelo menos 10 mil anos antes de sua extinção, eles não encontraram evidências de que cruzaram com essas espécies. Os pesquisadores sugerem que suas profundas diferenças evolutivas significavam que eles provavelmente estavam mal equipados para se adaptar às mudanças nas condições do final da Idade do Gelo. A autora principal, Dra. Angela Perry, do Departamento de Arqueologia da Universidade de Durham, disse: lobos terríveis sempre foram uma representação icônica da última Era do Gelo nas Américas e agora um ícone da cultura pop graças a Game of Thrones. Mas o que sabemos sobre eles? A história evolutiva foi limitada ao que podemos ver pelo tamanho e forma de seus ossos e dentes. Com esta primeira análise de DNA antigo de lobos terríveis, revelamos que a história dos lobos terríveis que pensávamos conhecer, particularmente uma relação próxima com os lobos cinzentos, é na verdade muito mais complicada do que pensávamos anteriormente. Em vez de estarem intimamente relacionados a outros canídeos norte-americanos, como lobos cinzentos e coiotes, descobrimos que lobos horríveis representam um ramo que se separou de outros milhões de anos atrás, representando o último de uma linhagem agora extinta. A coautora principal, Dra. Alice Moulton, da Universidade da Califórnia em Los Angeles, acrescentou: descobrimos que o lobo atroz não tem parentesco próximo com o lobo cinzento. Além disso, mostramos que o lobo atroz nunca cruzou com o lobo cinzento. Em contraste, lobos cinzentos, lobos africanos, cães, coiotes e chacais podem e fazem cruzamento. Os lobos terríveis provavelmente divergiram dos lobos cinzentos há mais de 5 milhões de anos, o que foi uma grande surpresa que essa divergência ocorreu tão cedo. Essa descoberta destaca o quão especial e único o lobo terrível era. O lobo atroz é um dos carnívoros pré-históricos mais famosos da América do Pleistoceno, que se extinguiu há cerca de 13 mil anos. Conhecidos cientificamente como canídeos, que significa cachorro temível, eles se alimentavam de grandes mamíferos como o bisão. A equipe sugere que a grande divergência evolutiva dos lobos terríveis em relação aos lobos cinzentos os coloca em um gênero totalmente diferente, Aenocyontyrus, lobo terrível, como proposto pela primeira vez pelo paleontólogo John Campbell Marion há mais de 100 anos. A coautora principal, Dra. Keren Mitchell, da Universidade de Adelaide, comentou: lobos horríveis às vezes são retratados como criaturas míticas, lobos gigantes rondando paisagens congeladas desoladas, mas a realidade acaba sendo ainda mais interessante. Apesar das semelhanças anatômicas entre os lobos cinzentos e os lobos terríveis, sugerindo que eles talvez pudessem ser relacionados da mesma forma que os humanos modernos e os neandertais, nossos resultados genéticos mostram que essas duas espécies de lobos são muito mais parecidas com primos distantes, como humanos e chimpanzés. Embora os humanos antigos e os neandertais pareçam ter cruzado,
Assim como os lobos cinzentos e coiotes modernos, nossos dados genéticos não forneceram evidências de que lobos terríveis cruzaram com qualquer espécie canina viva. Todos os nossos dados apontam para o lobo atroz sendo o último membro sobrevivente de uma linhagem antiga distinta de todos os caninos vivos. O autor sênior, Dr. Laurent Francis, da Ludwig Maximilian University of Munich, acrescentou: quando começamos este estudo, pensávamos que lobos terríveis eram apenas lobos cinzentos reforçados. Então ficamos surpresos ao saber como eles eram geneticamente diferentes, tanto que provavelmente não poderiam ter cruzado. A hibridização entre as espécies de canis é considerada muito comum. Isso deve significar que lobos terríveis foram isolados na América do Norte por um longo tempo para se tornarem geneticamente distintos. Lobos terríveis foram extintos há cerca de 13 mil anos, mas graças a restos fósseis, análises de DNA e um pouco de ajuda de Game of Thrones, sua lenda continua viva. Leia Ancient DNA Reveals Secrets of the Terrifying Direwolf para mais informações sobre esta pesquisa. Referência: os lobos terríveis eram os últimos de uma linhagem de canídeos do Novo Mundo por Angela R. Perry, Kieran J. Mitchell, Alice Moulton, Sandra Álvares Carreteiro, Adenumi Beaman, James Aile, Alexandra Jameson, Julia Meachen, Audrey Telin, Blaine W. Schubert, Carlia Mann, Ekaterina Antipina, Peri Bolver, Celino Brassi, Alberto Carmagnini, Cristian Caroi, José Samaniego Castruita, James C. Chates, Keito Bene, Mario dos Reis, Aloen Vin, Felipe Galbert, Xian Gopala Krishnan, Graham Goer, Oli Nger, Christopher Emergen, Joshi Cap, Pavel Kozintsev, Ana Linderom, Andreu Teosga, Samantha Presley, Alexander Tessalis, Neda F. Saremi, Colin Sheu, Caterina Esquerri, Dmitry Taranenko, Mari Thompson, Mikhail V. Sablin, Yaroslav Kuzmin, Mateu J. Collins, Michael Ojera Sinding, M. Thomas P. Gilbert, Anne C. Stone, B. Shapiro, Blair Van Valkenburg, Robert Kawaine, Greger Larsson, Alan Cooper e Laurent F. Francis, 13 de janeiro de 2021, Nature. 2. 10.1038 S41586020A03082X Lobos horríveis são bestas icônicas. Milhares desses carnívoros extintos do Pleistoceno foram recuperados em La Brea Pits em Los Angeles. E os enormes canídeos até mesmo receberam algum destaque graças à série de televisão Game of Thrones. Mas um novo estudo da genética de lobos terríveis assustou os paleontólogos. Ele descobriu que esses animais não eram lobos, mas sim os últimos de uma linhagem de cães que evoluiu na América do Norte. Desde que foram descritos pela primeira vez na década de 1850, os lobos terríveis capturaram a imaginação dos humanos modernos. Seus restos mortais foram encontrados em grande parte das Américas, de Idaho a Bolívia. As infiltrações de asfalto La Brea documentam como as presas no Alcatrão atraíram muitos desses predadores da Era do Gelo para uma morte pegajosa. Os restos mortais preservados de Alcatrão dos lobos medonhos revelam um caçador imponente de até 1,80 m de comprimento, com adaptações no crânio e na mandíbula para derrubar uma megafauna enorme em dificuldades. Embora esses canídeos tenham claramente evoluído para lidar com mastodontes, cavalos, bisões e outros grandes herbívoros que então vagavam pelas Américas, as semelhanças esqueléticas entre os lobos terríveis e os lobos cinzentos menores de hoje sugeriam um parentesco próximo. Há muito se supunha que os lobos terríveis se sentiam em casa na América do Norte antes que os lobos cinzentos os seguissem através da ponte terrestre de Bering vindos da Eurásia. Agora, algum DNA bem preservado parece estar mudando fundamentalmente a história. O novo estudo, publicado em janeiro na Nature, começou como um esforço para entender os fundamentos biológicos dos lobos terríveis. Para mim, tudo começou com a decisão de viajar pelos Estados Unidos coletando amostras de lobos horríveis e ver o que podíamos conseguir, já que ninguém havia conseguido obter DNA de amostras de lobos horríveis naquele ponto, diz o arqueólogo da Durham University e coautora do estudo Angela Perry. Ao mesmo tempo, a geneticista e coautora Kieran Mitchell, da Universidade de Adelaide, na Austrália, também estava tentando extrair e estudar DNA antigo de horríveis restos de lobo, assim como outros laboratórios que eventualmente colaboraram no projeto. Propaganda. Uma das perguntas dos pesquisadores era como lobos terríveis se relacionavam com outros lobos. Durante décadas,
Os paleontólogos observaram como são semelhantes os ossos de lobos terríveis e lobos cinzentos. Às vezes é difícil distingui-los. Meu palpite era que lobos terríveis eram possivelmente uma linhagem especializada ou subespécie de lobo cinzento, disse Mitchell. Mas as novas evidências contaram uma história diferente. Análises genéticas preliminares indicaram que lobos terríveis e cinzentos não eram parentes próximos. Acho que posso falar por todo o grupo quando digo que os resultados foram definitivamente uma surpresa, diz Perry. Depois de sequenciar 5 genomas de fósseis de lobos terríveis entre 50.000 e 13.000 anos de idade, os pesquisadores descobriram que os animais pertenciam a uma linhagem muito mais antiga de cães. Lobos terríveis, ao que parecia, haviam evoluído nas Américas e não tinham parentesco próximo com os lobos cinzentos da Eurásia. A última vez que lobos cinzentos e lobos terríveis compartilharam um ancestral comum foi há cerca de 5,7 milhões de anos. A forte semelhança entre os dois, dizem os pesquisadores, é um caso de evolução convergente, em que espécies diferentes desenvolvem adaptações semelhantes, ou mesmo aparências, graças a um modo de vida semelhante. Às vezes, essa convergência é apenas difícil, como pássaros e morcegos desenvolvendo asas, apesar de sua anatomia diferente. No caso de lobos terríveis e cinzentos, esses resultados abalam totalmente a ideia de que os lobos horríveis eram apenas primos maiores dos lobos cinzentos, disse o paleontólogo Grant Zazula, que não estava envolvido no novo estudo. Na verdade, a semelhança entre os dois levou os lobos cinzentos a serem tomados como representantes da terrível biologia e comportamento dos lobos, desde a dinâmica da matilha até o som dos uivos do animal. A nova identidade do lobo terrível significa que muitas suposições anteriores, até o que parecia em vida, exigem uma nova investigação. O estudo de DNA antigo e proteínas de ossos fósseis está reescrevendo rapidamente a era do gelo e a história mais recente dos mamíferos da América do Norte, diz Azula. Em termos técnicos, as novas descobertas significam que os lobos terríveis podem precisar de um novo nome de gênero para indicar que eles não fazem mais parte do gênero Canis, ao qual pertencem os lobos cinzentos. Perry, Mitchell e seus colegas sugerem a Enoceon, que significa lobo terrível. Mas os pesquisadores não esperam que suas descobertas mudem completamente a tradição, e a Enoceon de Rus provavelmente continuaria a ser chamado de lobo terrível. Eles simplesmente entrarão no clube de coisas como lobos guará que são chamados de lobos, mas não são na verdade, diz Perry. Propaganda. As novas descobertas também adicionam camadas às ruminações dos especialistas sobre por que lobos terríveis eventualmente desapareceram com o fim da última era do gelo. Esses predadores se especializaram na caça de camelos, cavalos, bisões e outros herbívoros na América do Norte ao longo de milhões de anos. À medida que essas fontes de presas desapareceram, também desapareceram os lobos terríveis. Em contraste com os lobos cinzentos, que são um modelo para adaptação, diz Perry, os lobos terríveis parecem ser muito menos flexíveis para lidar com a mudança de ambientes e presas. Nem os lobos terríveis deixaram um legado genético além do DNA em decomposição em seus ossos antigos. Embora canídeos como lobos e coiotes muitas vezes criem híbridos, lobos terríveis aparentemente não o fizeram com nenhum outro canídeo que permanece vivo até hoje. Perry, Mitchell e seus colegas não encontraram nenhuma evidência de DNA de cruzamento entre lobos terríveis e lobos cinzentos ou coiotes. Lobos horríveis foram geneticamente isolados de outros canídeos, observa Mitchell. Então a hibridização não poderia fornecer uma saída porque os lobos horríveis provavelmente foram incapazes de produzir descendentes viáveis com os lobos recém-chegados da Eurásia. Por volta de 13.000 anos atrás, lobos terríveis estavam ameaçados de extinção. A evolução nos ambientes hostis e variáveis da Eurásia pode ter dado uma vantagem aos lobos cinzentos, observa Zazula, enquanto os grandes lobos terríveis foram pegos desprevenidos relaxando no sul da Califórnia no final da Idade do Gelo. Mas o que pode soar como o fim da história do lobo terrível é realmente apenas o começo. Genes preservados mostraram que lobos terríveis e seus ancestrais foram os chefões nas Américas por mais de 5 milhões de anos, e os primeiros capítulos de sua história estão esperando para serem reescritos.